Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Política Impura. A todos os meus afetuosos cumprimentos. Vamos tratar no programa de hoje, em primeiro lugar, da Web Summit que se realizou esta semana em Lisboa. Se nós disséssemos há 30 anos que Portugal era um grande exportador de automóveis, de medicamentos e de componentes para a indústria aeronáutica, certamente que há 30 anos diziam que estávamos loucos. Se há 10 anos disséssemos que entre as maiores empresas do mundo na área das novas tecnologias estavam 3 empresas portuguesas, a Farfetch, a OutSystems e a Fideszei, que são já aquilo a que se chama unicórnios a nível mundial, isto é, startups que têm um volume de negócios superior a $1.000 milhões. Se disséssemos isso há 10 anos sequer, dizíamos também que eram loucos. Mas neste momento nós já temos essas 3 empresas como unicórnios a nível mundial. O que é que mudou em 30 anos para nos encontrarmos assim? Em primeiro lugar, o sistema de ensino. Portugal assistiu a uma transformação enorme no sistema de ensino que qualificou os nossos licenciados de uma maneira que podem rivalizar com os licenciados de qualquer país do mundo. Aliás, eles vão para o estrangeiro e ficam à frente nos concursos, ficam à frente de outros licenciados na generalidade dos casos. Por outro lado, as novas tecnologias são agora a globalização de que Portugal foi o iniciador nos anos de 400 e 500. Portugal, que esteve na base da globalização com os chamados grandes descobrimentos, ou encontro de culturas, como se queira chamar. Eu prefiro descobrimentos mesmo, porque é o termo tradicional e não vejo por que razão é que não sabe utilizar o termo tradicional. Hoje essa globalização está aqui e Portugal está a ter um papel importante nessa globalização. Nós exportamos informação e inteligência artificial para as grandes empresas de todo o mundo, nomeadamente para as grandes empresas americanas, nomeadamente para a NASA, por exemplo. E isso dá ao país uma nova dimensão a nível mundial. Por outro lado, para além do clima, para além do povo acolhedor, para além de, inclusivamente, uma gastronomia que faz inveja aos estrangeiros, que é a grande atração para os estrangeiros. Também temos uma cultura, museus e atividades culturais, sobretudo em Lisboa, mas também em pequenos locais, pequenas cidades do país, que há 30 anos não tínhamos. E temos uma rede de vias de comunicação, de autoestradas e uma penetração das redes de telemóveis, de comunicações informáticas, nomeadamente, que não se ficam atrás dos países mais desenvolvidos. É sabido que Portugal é o 10º país com melhor qualidade de vida do mundo e nós estamos a aproveitar muito bem este momento. Nós que iniciamos a globalização com o comércio das especiarias, particularmente da pimenta, o rei Dom Manuel era conhecido como o rei da pimenta,
Essa fase das especiarias passou, passamos a uma outra fase, que é a fase do petróleo, que durante décadas e décadas foi a grande riqueza a nível mundial. Neste momento, a criação e uso de dados e a inteligência artificial são os grandes motores da economia mundial, substituindo o petróleo. Note-se que em 10 anos as petrolíferas eram quase todas elas, estavam quase todas elas entre as 10 maiores empresas mundiais. E em 10 anos tudo mudou. Neste momento a Exxon é a única petrolífera entre as 10 maiores empresas do mundo. As maiores empresas mundiais são, nomeadamente a Google, por exemplo, e todas as empresas ligadas às novas tecnologias e à criação de dados. O mundo está a mudar. A tecnologia sempre foi, a ciência e a tecnologia sempre foram, ao contrário do que se tem propalado habitualmente, as grandes mudanças nas civilizações deram-se por força da tecnologia. Assim como grandes destruições também se deram em grande parte por força da tecnologia. Mas hoje, como nunca, e na medida em que o crescimento das novas tecnologias é avassalador, a humanidade está em condições de, pela primeira vez, alcançar aquilo a que alguém, um poeta grego, Odisseus Elitis, chamou de o homem com um nome maiúsculo depois do homem. A saúde, nomeadamente através da manipulação das biotecnologias, o combate à morte e outras questões da nossa vida, outros problemas da nossa vida diária, tão comuzinhos como as estradas e os carros, estão a sofrer uma transformação enorme devido às novas tecnologias. O homem hoje, se não houvesse ganância de meia dúzia de senhores do mundo, poderia, neste momento, viver em dignidade em todos os países do mundo. E é importante que nós saibamos isso para lutarmos por um outro mundo. E esta Web Summit deve ser também uma forma de estarmos conscientes da importância de, através dos novos meios de comunicação, dos dados, da inteligência artificial, podermos mudar o mundo. Porque se é verdade que a criação de dados e a inteligência artificial servem ou podem servir para melhorar muito as condições do homem, elas também podem servir para aumentar muito a servidão, o obscurantismo e a miséria, que, no fundo, são levadas a cabo pelo domínio de uma minoria sobre a esmagadora maioria da humanidade. Tenhamos em conta a manipulação de informação levada a cabo, por exemplo, por uma Atlantic Analytica, uma empresa sediada na Inglaterra, que manipulou claramente as legislativas nos Estados Unidos, permitindo a ascensão de Trump ao poder, manipulou as eleições no Brasil e noutros países europeus também, para facilitar a ascensão da extrema-direita ao poder. A democracia precisa de se defender contra
estes ataques e precisa de se defender criando legislação rigorosa, severa, para combater estes manipuladores. Infelizmente, tarda-se a criar legislação que combata estes manipuladores. E é importante que comecemos até por Portugal, que tem falhas legislativas gravíssimas nessa área. Comecemos até por Portugal por criar essa legislação, porque a nova lei de proteção de dados não basta para proteger os cidadãos das manipulações, das notícias falsas, dos ataques pessoais, da destruição de personalidades que todos nós assistimos aqui diariamente no nosso país e no mundo em geral. Depois da Web Summit, a Web Summit leva-nos à Europa. Nós assistimos esta semana a mais casos de morte à beira da Europa, 19 pessoas que morreram, e continua a imigração em massa para a Europa, para tentar aqui, da África para a Europa, para tentar aqui encontrar um porto de abrigo, de liberdade, de dignidade e de trabalho. Infelizmente, aquilo a que esta movimentação enorme de pessoas da África, particularmente, e do Médio Oriente para a Europa tem levado a situações de morte, de escravatura, de violação dos direitos humanos e de terrorismo. A Europa deve combater tudo isto. Como o fazer não é fácil. E os próprios europeus não se entendem sobre a maneira de o fazer. Tem-se atacado muito a criação de campos de refugiados nos países ribeirinhos do Mediterrâneo. Começou-se pela Turquia e agora nos países do Norte de África, nomeadamente na Líbia, e esses campos são autênticos campos de horror humano. No entanto, a Europa não está em condições de uma vez só e de uma maneira desregrada, de absorver tanta população que procura nela o seu refúgio. A Europa tem de combater de uma maneira severa toda a violação dos direitos humanos que se leva a cabo nesses campos e tem de, simultaneamente, controlar esses campos para que essa violação não seja levada a cabo e, ao mesmo tempo, proporcionar a entrada dessa população de uma maneira organizada na Europa, de modo a que essa parte da humanidade tenha a dignidade que os Estados europeus pretendem conceder aos seus cidadãos. Infelizmente, a Europa tem-se afastado disso e a cooperação com a África tem sido extremamente frágil. E a Europa não percebe que é em África que está o seu grande aliado, o seu futuro. Notemos que ainda hoje o presidente Donald Trump, ao chegar a Paris, teve o descaramento de criticar a intenção de Emmanuel Macron e da França e da Alemanha, de uma maneira geral dos países do núcleo fundador, do núcleo duro da Europa, de criarem um exército europeu. É estranho porque ele próprio diz que não está em condições de assegurar a defesa da Europa. Ele não está em condições de assegurar a defesa da Europa como, de certo modo, fez na Segunda Guerra Mundial. Mas também não quer que a Europa se defenda a ela própria. Será que ele aceitou de uma vez por todas que a Europa fosse apenas uma colónia da Grande Rússia? Será que ele aceitou as pretensões de Putin que, independentemente da Crimeia, ele manipula os Estados europeus de uma maneira violenta, e as próprias eleições europeias, as eleições em Itália, as eleições na Áustria, na Polónia, na Hungria, essas eleições foram
gravemente manipuladas pela Rússia e vão ser manipuladas, ou pelo menos vai haver uma tentativa de manipulação nas eleições que se avizinham em França. E essa manipulação é no sentido de Putin apoiar a ascensão da extrema-direita ao poder. E a ascensão da extrema-direita ao poder significa apenas isto. Significa que a Europa está dividida, significa que a Europa se enfraquece e não tem capacidade para enfrentar a Rússia. A Europa é muito mais poderosa que a Rússia. Lembremos-nos que o produto interno bruto da Europa é incrivelmente superior ao da Rússia. Lembremos que a Europa tem 400 milhões de habitantes e a Rússia tem apenas 144 milhões e com tendência para diminuir. A Rússia é um gigante em termos geográficos, mas em termos demográficos não digo um anão, mas um adulto frágil. Até porque a demografia na Rússia tem cada vez mais tendência para decrescer. E se a democracia tem tendência para decrescer na Europa, devido, nomeadamente, à diminuição do número de nascimentos, ela está a ser compensada precisamente. E é daí, mais uma vez, a importância dessa imigração e de a Europa acolher os refugiados da África e do Mediterrâneo Oriental para rejuvenescer a população europeia. Infelizmente, a Europa não tem levado a cabo uma política coerente e consciente de absorção desses seres humanos que a procuram, e não procuram a Rússia, procuram a Europa, e não tem levado a cabo uma política de integração de cooperação e de integração até com a África. Longe vai o tempo das convenções de Yaoundé e de Lomé. Desde a Convenção de Yaoundé em 1965, a Convenção de Lomé, as várias convenções de Lomé a partir de 1975. Foram tentativas muito frágeis de cooperação entre a Europa, particularmente, e a África. Muito frágeis. A Convenção de Lomé está substituída pela Convenção de Cotonou. Simplesmente, a Convenção de Cotonou está longe de resolver os problemas, as necessidades de cooperação entre a Europa e a África. Procura resolver essencialmente problemas económicos e, neste momento, problemas de segurança, nomeadamente os preços das matérias-primas, que foram uma herança colonial. As matérias-primas africanas estão a preços extremamente baixos, mas não só extremamente baixos no mercado mundial, porque o problema não é tanto do mercado mundial, é do dumping que a Europa faz nas matérias-primas. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo, o milho francês chega mais barato ao Senegal do que o milho senegalês é vendido no mercado senegalês. Porquê? Porque o Estado francês concede subsídios enormes aos produtores de milho. Isso é inteiramente inaceitável, é a falsificação das regras de mercado e a perpetuação do subdesenvolvimento da África. A Europa tem de acabar de uma vez por toda com os seus sonhos de colonialismo e tem de lidar com a África de igual para igual, de respeitar os africanos, de colaborar com eles, porque eles são os nossos melhores, mais próximos vizinhos. Eles, apesar da herança colonial, nós sabemos, nós portugueses, que temos a experiência com Angola e com Moçambique, que apesar de tudo aquilo que houve de mal na herança colonial, continua a haver um grande afeto entre Portugal e as nossas ex-colónias. E os angolanos, os moçambicanos, os guineenses continuam a ver o Benfica, o Sporting e o Porto como os seus clubes. Repare-se. E mais do que noutra área qualquer, essa área do futebol e do desporto é uma área onde os afetos mais se manifestam. Nós não devemos perder isso.
Em 1995, fez-se em Barcelona uma declaração no sentido de levar a cabo uma parceria euromediterrânica, Euromed. E foi criada uma Assembleia Regional e Local das regiões mediterrânicas, a Haarlem. Já há muito que isso devia ter sido feito. E, infelizmente, os resultados de todo esse processo têm sido muito, muito fracos. A Haarlem reúne apenas uma vez por ano e os aspectos práticos em Assembleia e os aspectos práticos das comissões têm sido extremamente frágeis. Lembremos que o Mediterrâneo foi um lado romano. Nós temos um passado em comum. Eles são o outro lado do nosso mar. E é importante que nós tenhamos a percepção de que é no caminho para a África que está a segurança da Europa, o rejuvenescimento da Europa e a possibilidade de a Europa desempenhar algum papel no âmbito dos grandes grupos de interesses que se confrontam a nível mundial. De um lado, o grupo americano, e agora com o Brasil como sua colónia. Do outro lado, o grupo, particularmente o grupo chinês e russo. A Europa, só virando-se para a África, poderá desempenhar um papel relevante no contexto mundial. Mas essa cooperação e até a integração com a África deve ter como objetivo não apenas o objetivo económico e de segurança que tem beneficiado essencialmente os europeus, mas também e sobretudo, objetivos culturais e objetivos sociais, nomeadamente de proteção dos mais desfavorecidos por toda a Europa e de proteção dos sistemas democráticos em toda a Europa, assumindo posições de força relativamente aos países que não respeitarem a democracia na África. Nós sabemos que é muito difícil a instalação da democracia na África. Não nos esqueçamos que a África é ainda uma região altamente tribalizada. Os Sovas de Angola mandam tanto ou mais do que outros governos locais. E é importante que essa realidade seja tida em conta e seja transformada, mas apenas num sentido de a democratizar, tendo em consideração que ela existe. Ela existe, mas tem de ser democratizada. Para isso, era necessário, para além da educação, dos programas de integração social e política, era necessário a criação de uma rede de transportes que ligasse a Europa à África. É urgente a criação de uma rede ferroviária, particularmente uma rede de alta velocidade, que saindo de Madrid, atravessando o Estreito de Gibraltar, passe por toda a África e vá até a África do Sul, estabelecendo a ligação de alto a baixo entre a Europa e a África, com ligações laterais a essa espinha dorsal da alta velocidade que deve ser criada entre a Europa e a África. A facilidade das redes de transportes, não só, eu digo particularmente da rede ferroviária, porque a rede ferroviária implica investimentos, implica vantagens económicas enormes e, ao contrário da rede viária, não obriga a importações petrolíferas que a rede viária implica. Só através dessa integração urgente
investindo particularmente o Banco Europeu de Desenvolvimento e todas as instituições europeias investindo fortemente na África, a Europa poderá, ela própria, ajudar a África, ajudar tanta gente que sofre naquele belíssimo continente africano e ajudar-se também ela própria no contexto mundial. Isto leva-nos naturalmente às eleições americanas, já falámos de Trump, isto leva-nos às eleições americanas. Falámos de Trump e o seu descaramento, a sua arrogância em chegar à Europa, chegar à França, no momento em que se comemora o armistício da Primeira Guerra Mundial, em que os chefes de Estado da Europa se uniram para comemorar a unidade europeia, no fundo, e a fraternidade europeia, e Trump tem o descaramento de se imiscuir nas questões internas da Europa, criticando a criação de um exército europeu. Trump acabou de sofrer um revés com as eleições americanas, um razoável, se não um grande revés, pelo menos um razoável revés, que ele, de uma maneira que não se sabe se na sequência das fake news, das notícias falsas, da manipulação da informação, ou se está convencido que aquilo que diz é verdade. E neste caso seria muito grave porque ele está doido mesmo e justifica-se o impeachment. Ele disse que os republicanos tiveram uma tremenda vitória nestas eleições, quando se aquilo que eles tiveram foi muito mais uma tremenda derrota do que uma tremenda vitória que eles não tiveram. Eles perderam a maioria na Câmara dos Representantes, perderam 29 deputados e para a maioria era necessário que o Partido Democrático obtivesse apenas 23 deputados mais, mas eles perderam mais 29 e mantiveram, aumentaram ligeiramente a maioria do Senado, mas fizeram sobretudo porque os 35 lugares que estavam em causa no Senado eram sobretudo de senadores republicanos, ou melhor dizendo, de senadores democratas, e essa luta, havia aí a luta, e havendo uma luta entre senadores democratas, porque os lugares dos republicanos estavam seguros, os lugares dos democratas é que estavam em causa, e ele, mesmo aí, só teve uma vitória, com uma pequena vitória de mais 2 senadores. Por outro lado, teve uma derrota enorme no que toca a governadores. E, apesar de todas as mentiras, apesar da manipulação deste grupo de imigrantes que veio agora em direção à América, vindo das Honduras, da Guatemala, de Salvador, da América Central, esses países que estão completamente dominados pela América e que a América subjuga e que reduz a uma semi-escravidão, nos quais instala a violência, Trump disse de uma maneira absolutamente inacreditável que os receberia a tiro. Ora, alguém lhe deve ter dito, e isso é de um louco, essa saída é de um louco, não é de um presidente de uma grande nação como é a América, é de um louco, e alguém lhe deve ter dito para calar a boca com esse tipo de atuardas, que eram extremamente graves, e ele então mudou de discurso. Mas estas eleições dão-nos uma grande esperança. Na realidade, numa América falida, um grande número de cidades americanas está completamente falida. Um grande número de estados está completamente falida. Trump só tem conseguido um crescimento económico ilusório através de déficits cada vez maiores. Por exemplo, o déficit neste momento na América é de 5% do produto interno bruto. Aqui na Europa nós discutimos se deve ser 0,2% ou 0,6% ou 0,8%. Ele tem lá 5%. Há uma grande emissão de moeda por parte da América para sustentar um crescimento económico que é, na realidade, ilusório, mas que beneficia Trump. Na verdade, as infraestruturas americanas estão num caos.
os comboios, a rede de estradas, as redes de saneamento, tudo está num caos absoluto. Eu dou o exemplo do caso da cidade de Flint, que faliu. A cidade de Flint, junto ao rio Flint, faliu e teve vários administradores. Nenhum deles conseguiu resolver um problema essencial, que era o problema da água. E teve num caso de um administrador por parte do Estado que teve esta ideia fabulosa de retirar a distribuição de água da empresa privada que tem lucros astronómicos com a distribuição de água naquela região da América, impondo preços monopolistas de uma maneira absolutamente escandalosa, e ele, em vez de tomar medidas para impedir esse escândalo do abuso de posição dominante, o que é que ele fez? Foi captar a água no rio Flint. Ora, essa água no rio Flint, nem as empresas de automóveis da região a usavam, porque ela corroía os próprios automóveis. E matou dezenas e dezenas de cidadãos americanos da cidade de Flint. É este o governo que a América tem neste momento. Mas, felizmente, temos alguma esperança, porque na Câmara dos Representantes e particularmente nos governadores de Estado, há uma nova geração de democratas que está a emergir. Não aqueles democratas seguidores da Hillary Clinton e da Nancy Pelosi, mas novos democratas seguidores de Bernie Sanders que neste momento estão a emergir e que dão grande esperança para o futuro da América. Foram eleitas pela primeira vez mulheres indígenas para a Câmara dos Representantes. Foram pela primeira vez eleitas mulheres muçulmanas para a Câmara dos Representantes. E eu refiro aqui, em particular, o caso de Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez é uma jovem estudante trabalhadora com 29 anos que trabalha num restaurante e estuda economia. Essa estudante trabalhadora ganhou com uma vitória absolutamente esmagadora as eleições para a Câmara de Representantes a um velho republicano, no estado de Nova Iorque. Ganhou com qualquer coisa como 88% contra 11% do Anthony Pedens, o candidato republicano. Ela tem uma postura de libertação, uma postura de defesa. Ela é porto-riquenha, de defesa original de Porto Rico. Ela, embora tenha nascido na Bronx, a origem dela é de Porto Rico. Ela tem uma postura de defesa das minorias, de defesa dos negros e de defesa da fraternidade, da solidariedade e da justiça, como ela não existe na América, que é um país selvagem. Pessoas como Alexandria Ocasio-Cortez deixam-nos uma réstia de esperança para o futuro da América. Então, até a próxima Política Impura e obrigado por me terem escutado. Política Impura. Um olhar sobre a semana.